Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo, hoje presencial, aqui nos estúdios do canal Empreender. E olha, a base da nossa conversa hoje é um método que propõe que você entenda a sua mente, que avalie as suas atitudes e, com isso, as suas atitudes e dos seus colaboradores também. E, com isso, você obtenha melhores resultados nos seus negócios. E aí, para falar sobre isso, eu recebo o criador desse método, está aqui comigo, Luiz Fernando Garcia, é terapeuta de empresas e empresário também, mais conhecido como Nando Garcia. Isso mesmo, como me chamam. Nando, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, Sebastião, aos telespectadores que nos veem, que nos ouçam, que um beijo no coração de vocês e vamos falar um pouquinho sobre psicologia aplicada ao negócio. Ótimo, e resultados. A resultado, né? Queria conhecer um pouco mais, Nando, de você, da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve hoje. Eu sou psicólogo, sou psicanalista, também sou administrador de empresas, tenho notório saber empreendedorismo, tirei aqui pelo Ministério da Educação e Cultura e fui fazer um doutoramento em neurociência para estudar o cérebro do empreendedor, a impulsividade. Nem todo empreendedor é empresário e nem todo empresário é empreendedor. 3,5% a 5% da população mundial são as personalidades empreendedoras. Traços como megalomania, impulsividade por aquisição, impulsividade sexual, pressão por falar, redução da necessidade de sono, agressividade interna e externa contra ele mesmo, né? Fazendo os auto-boicotes e tal, ou contra as pessoas, baixa tolerância a feedback negativo. Em alguns momentos eles têm uma inquietude muito grande, então a ansiedade, o núcleo ansiogênico deles é muito alto. Eu trabalho com eles em grupos fechados, até hoje 2.500 empresários passaram por mim pela metodologia do grupo dirigido. As primeiras versões eles ficavam comigo 16 meses, 2 dias de imersão por mês, se faz um pacto de silêncio de verdade. Além disso, eles passam por 5 testes, sociopatas não entram nos grupos. Esses grupos, 22 a 27, desde 1.500 funcionários, 50 home office, de todos os tipos. E ali a gente mexe com as questões emocionais. Existe um artigo científico na psicanálise chamado telhado de vidro. Eu não sei se o telespectador sabe, o psicólogo é diferente do psicanalista. E na psicanálise a gente vai pensar o empreendedor com características na primeira e segunda infância. 0 a 2 anos é a primeira infância, 2 a 7 é a segunda infância. Aceitação demasiada das figuras maternas. Todo empreendedor por personalidade recebeu muito estímulo, muito reforço positivo. Tipo, Nando, sai daí de cima, menino, que árvore alta, que é isso aí? Você tá aí, vira para a pessoa do lado. Ele tem um equilíbrio enorme, ele sobe nessas árvores assim, já andava de bicicleta assim, Nando, sai daí. Na realidade, sempre em busca do reforço positivo das figuras femininas. Isso faz com que eles impulsionem coisas antes da hora. A competição inconsciente com o pai é muito grande, rejeição por parte das figuras paternas, aceitação demasiada pelas figuras maternas, como eu disse, muito controle por parte de mães e baixo controle por parte de pais, que determinam um núcleo inconsciente de iniciativa, tomada de risco e capacidade de visão. Então eles são muito inquietos. E aí, para dominar, para segurar eles, nos grupos dirigidos a gente tem um jeito de trabalhar terapeuticamente. Pois é, Nando, mas me chama a atenção isso. É em grupo, então, esse trabalho em grupo. Isso, primeiro eles passam... Eu atendo individual, né? São mais de 3.000 pacientes donos de negócio. Me tornei um especialista. Eu não sou um psique e resolvi falar de negócio. Sou um cara de negócio, eu fui maior franqueado do grupo Pacalolo, tive uma marca de roupa com 7 unidades para o segmento AB, na área de fitness, chamava Body Plus, ainda é viva. E, na realidade, essa inquietude começou quando a minha mãe se viciou no jogo de bingo. E eu fiquei assustado, porque eu sou órfão de pai, muito cedo. Comecei a trabalhar muito cedo, e aí eu não sabia como mexer. Aí eu fui para a USP, em São Paulo, participar como observador
dos grupos de obsessivos compulsivos da USP. E lá que foi a minha grande descoberta sobre a condição neurótica dos empreendedores, porque os grupos, um tinha quase 40, outro 30 e poucos, 80% do grupo eram donos de negócio. E esse artigo que se trabalha, o que é a neurose do empreendedor, é que existe, o nome do artigo se chama telhado de vidro. A neurose que a gente carrega até 4 gerações, então chamado na psicanálise de transgeracionalidade, até 25 anos cada geração. Então a gente carrega uma neurose de um tataravô, por exemplo, um orgulho. Na hora que chega nele, a hora que ele tem que fechar um negócio bom, o orgulho às vezes faz com que ele entre em autossabotagem. Então a 4ª geração é o que corta a neurose. E o que é o telhado de vidro? Ele olha para onde ele precisa ir, mas não consegue romper. Então é como se estivesse claro o que ele precisa fazer, mas o inconsciente dele não deixa acontecer. E essa neurose é o que eu mexo com os grupos. Eu atendo tanto individual, já há 25 anos, mas me tornei hoje o maior psicoterapeuta de donos de negócio do país. Mas eu quero entender, Nando, como chega até você esses empresários? Como é que se dá esse diagnóstico? Porque a gente, enquanto empresário, quando percebe que precisa ou que talvez possa trabalhar melhor a mente para ter melhores resultados, como é que dá esse match aí entre Nando e outros empresários? Tem uma metáfora que eu gosto de citar, que era do caixeiro viajante, que o cara passava sempre no bar do seu Chico, voltava depois de 5 dias com a Kombi toda vazia. Parava para tomar uma cervejinha, olhava num canto, tinha um cachorrinho. Aí um dia ele passou e falou, o que está acontecendo com esse cachorro? Foi pegar, ele todo furadinho, o cachorro. Falou, de quem que é esse cachorro aqui? É do seu Chico, chama o seu Chico lá. O seu Chico veio, rapaz, como se deixa aí o seu cachorro? Está todo machucado. O seu Chico olhou e disse, você não se preocupe, isso aí não vai adiantar, você tira do lugar, ele volta. O problema aí é o prego. Enquanto o prego for pequenininho, ele tem um ganho secundário. Ele começa a gemer, vocês pegam ele no colo, ele se sente acalentado, mas põe um prego grande para ver se ele não sai do lugar. Quando a emoção começa a entrar em sofrimento. Então, há 25 anos atrás, quando eu fiz o primeiro grupo, eu comecei a tratar algumas pessoas que vinham de um tipo de treinamento, que eu me tornei uma pessoa importante, que é o Empretec do Sebrae, que eu tinha treinado a América Latina inteira, a África Portuguesa. Comecei a tratar esses grupos. E aí eu comecei a perceber 3 áreas que entram em disfunção, que entram em sofrimento. Relações afetivas estáveis, saúde mental e psíquica, o conflito dele com ele mesmo e alguns traços de comportamento, até adições, do alcoolismo à adição. E o nível de prosperidade. A prosperidade é considerada um ritmo. Eu posso ter um ritmo mais lento, como eu posso ter um ritmo mais rápido. Quando o indivíduo não tem ritmo, tem o voo de galinha, que é uma curiosidade, Sebastião, dentro dos grupos hoje tem todas as gerações. Essa geração digital, ela vive de empreender, não de empresariar. Certo. Então o ritmo é por voo de galinha, por lançamento. Então, naturalmente, essas 3 áreas, relações afetivas, saúde mental e psíquica, e o nível da prosperidade, se o cara está conseguindo colocar ritmo ou não, é o que deflagra os primeiros sentimentos que faz com que ele entre em sofrimento. Como tudo começou? Eu montei 4 grupos, a partir disso o cara passava pelo grupo dirigido, que é o nome GD. Quando ele passava, ele falava, eu preciso chamar o fulano, eu preciso chamar o ciclano. Até hoje a gente não divulga, apenas eu comento em algumas reportagens um pouco sobre, sempre é o boca a boca. Então um cara sai e fala, Sebastião, você tem que ir lá pro Nando e tal, porque eles se identificam com o tipo de sofrimento, em especial a impulsividade por aquisição. Ótimo. E se percebe então diferença de geração,
empresários mais antigos, empresários mais novos, tem uma diferença nesse comportamento e nos resultados? Eu fiz uma publicação sobre isso. As gerações se dividem em 5, né? Tem os boomers nascidos em guerra, que são disciplinados, que aprenderam a obedecer, hierarquicamente respeitam e hoje estão fora do mercado de trabalho. Tem o baby boomers, que é o filho dos nascidos em guerra, que já não tem mais guerra, então aprenderam a produzir, mas reter para usufruir no futuro. Então, primeiro a obrigação, a coisa da vovó, depois a devoção. Aí vem a geração X, nascidos em 64 a 1982, considerada a geração mais empreendedora do planeta, que é a geração Lise, que é tudo bem que precisa trabalhar, mas não quero esperar 30 anos para poder usufruir do barco, Então ele antecipa. E aí, com isso, ele se sente estrangulado, são mais conflitados. Em seguida, de 82 a 2002, a geração Y, já vindo da internet, são mais imediatistas, pouco apego. O segredo do inconsciente deles é mais estar do que ser. E aqui que mora o conflito de geração na atual realidade, né? Dentro dos grupos, só para terminar essa curiosidade, 40% hoje da força de trabalho é a geração Y, que é essa última, né? Depois vem a Z. E o que acontece? Eles são a geração mimimi, porque como eles não têm apego, eles precisam de reforço positivo constante. Com a vinda da pandemia, usar o ambiente híbrido, é preciso que o old school da velha guarda, gente, a X, saiba reforçar positivamente, porque eles demandam isso. Enquanto a nossa geração é missão dada, missão cumprida. Então, um dos módulos a gente trabalha retenção de talentos e como segurar a geração, porque é outra realidade. Que é outra coisa. Desafio. É. E fazer essa geração tão fast, trazer resultados, deve ser outro. Vamos falar um pouco mais sobre isso na sequência? Vamos. Eu quero falar das suas publicações, que estão aqui conosco também. São 2 dos livros que eu tenho aqui do Nando, mas tem muitos outros, muito mais. Eu quero que você me fale um pouco mais sobre eles e de como a gente chega a resultados mais eficientes, usando a mente aí, trabalhando agora talvez até mais com essa geração mais... Não sei se é complicada, Nando, mas essa nova geração... Na realidade, é gente estranha a eles. Vamos lá. Sabe, aqui no Pessoas e Resultado, eu tenho um capítulo só sobre geração. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. Tá, ok. E a gente segue nessa conversa daqui a pouquinho, tá bom, Nando? A gente está conversando hoje aqui sobre como utilizar a mente, mudar as nossas atitudes e ter melhores resultados nos negócios também. Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando de um tema para lá de interessante. A gente está mostrando como é preciso entender a mente, talvez mudar nossas atitudes para que tenhamos melhores resultados nos negócios, enquanto empresários, empreendedores. E aí está aqui comigo um especialista no assunto, terapeuta de empresas e de empresários também, Luiz Fernando Garcia, conhecido como Nando Garcia. Seguimos na conversa, Nando. Você fez uma explanação interessante, muito curiosa, instigante no primeiro bloco e a gente fez quase que uma comparação aqui com gerações de empresários um pouco mais experientes e essa geração nova que nos traz o desafio da retenção de talentos, né, que você tem falado muito hoje no mercado. Nando, eu queria saber como é que se dá isso, Nando? Essa geração, ao mesmo tempo, ela é tão fast, né, que é os resultados rápidos, mas dá para a gente ter resultados rápidos? Como é que trabalha essa geração tão ansiosa hoje em dia? Como é que a psicologia entra para entender que é preciso um passo de cada vez, por exemplo, Nando? Como é que você trabalha isso com os grupos que você atende? Primeira coisa, existe um pilar que a gente aprende na psicologia da espiritualidade prática. Então, se a gente for colocar uma hierarquia, em primeiro lugar vem a autoapropriação. Eu sou assim, não negar que sou.
Então, quando nos grupos a gente tem o pessoal que eu gosto de chamar de old school, né, que são da gente, quando tem algumas dinâmicas que são direcionadas para que eles convivam e tomem decisões juntos, você percebe nitidamente a agilidade da geração Y e Z, mas a falta de cuidado com o que vem depois. Porque às vezes você ativa com a dinâmica e ele não pensa na consequência. E eu lembro a primeira vez ali na pandemia que o pessoal do digital começou a chegar no meu setting terapêutico. Aí eu li um cara, né, conhecido e tal, tem alguns deles lá no setting, mas 28 anos de idade, 70 milhões guardados. Outro de 19 anos, o primeiro lançamento, 18 milhões. E eu olhava assim, falei, o que eu perdi dessa história? É que, na realidade, essa geração aprendeu a mexer com o que se chama de escala, que é a internet e o digital. E isso escancarou muito após a pandemia. Então, o imediatismo já era uma característica deles, é uma característica. A nossa geração aprendeu a plantar soja, aprendeu a fazer a geração da pamonha, chegava na sexta, né? Eu ouvi outro dia de um pensador, chegava na sexta-feira para comer a pamonha no domingo. Eles são muito rápidos, só que muitas vezes a perda da persistência, como não dá resultado agora, aí já enche o saco, que é a diferença de quem trabalha na visão futura. Então a dificuldade deles é construírem empresas que deem raiz, não empresas para serem vendidas e etc. Como se faz a gente aprender? O mais velho, nas empresas que a gente orquestra, tem as dinâmicas de gestão e liderança, os mais velhos devem ficar sempre em cargos de coordenação. Só que deve ser trabalhado tipos de feedback, porque a geração X, ela se sente muito ameaçada. A gente sente muito ameaçada. E muitas vezes eles fazem um comentário só, quer que eu te ajude? E a X fala, tá achando que eu não sei fazer? Não, é que é deles. Olha, deixa eu só te ajudar. Não tem uma competitividade como a gente imagina. Mas o que eles precisam, que é aquilo que a gente já disse, reforço constante. Então, inserção de mais reuniões durante a semana, uma coisa que se aprende em menos tempo. Então, eles recebem as técnicas, as formas de lidar com uma geração. E a gente precisa fazer com que a geração Y entenda que a experiência tem um lugar, que é o lugar da persistência e do compromisso, que eles não têm, eles têm por tiro. Mas esse equilíbrio é possível, Nando. A gente vislumbra essa possibilidade. E aí eu diria, o papel, a responsabilidade das lideranças é muito grande nesse processo. Porque nós entramos agora numa era onde o emocional vai ter que dar conta. Porque a pós-pandemia, ela ativou muito a amígdala central do cérebro, o senso de ameaça, que é uma estrutura no meio do cérebro que é responsável por medo, ameaça, rancor e raiva. Durante 19 meses, nós ficamos com isso muito ativado. Então, existem pessoas que criaram quase um senso de persecutoriedade. Para a gente desmontar isso, é preciso, minha avó dizia, você deve se aproximar de alguém e só vai conhecer alguém quando você sentir o cheiro do sovaco, que é o vínculo. E esse conflito, essa ambivalência do ambiente híbrido, o home, não fez parte da nossa construção cultural. Então, o segredo, embora permita o rodízio, é preciso que algumas reuniões determinantes eles façam juntos, porque é no vínculo que eles descem a resistência, não é na tela. Então, colocar eles em situações de aprendizado juntos, em situações de desafio juntos. Vem comigo que você vai fazer uma visita num cliente grande, eu quero que você me acompanhe. Quando a geração Y vai, ela olha e fala, nossa, eu tenho muito para aprender. E é nesse momento que começa a existir o respeito e a reciprocidade. Então tem jeito. E mais do que isso, viu, Sebastião? Eu queria te dizer, determinante.
porque 40% do mercado de trabalho hoje é Y. Nós vamos ter que aprender a reter, a trabalhar com a hibridez e com a flexibilidade, mas mais do que isso, exercer de um tipo de paternagem boa. Ensinar com carinho, não com ordem. Nando, vamos falar das duas publicações que você trouxe aqui hoje. Você tem muitas mais, né? Mas me fale um pouquinho aqui. Pessoas de Resultado e Empresários no Divã. Eu vi que você tem um carinho especial pelo Empresários no Divã. E me diga por quê. Esse o Empresário, são 8 livros, 4 best-sellers, né? Um me levou no Jô Soares, foi uma figura lá quando a gente foi, mas em especial, esse aqui é Psicanálise para Donos, que é o Empresários no Divã. É o tipo de maternagem que o dono teve. Isso, esse aí. E uma tal de pulsão de morte, que na realidade é só um termo psicanalítico lá da década de 1880, que é o quanto eles são vorazes, muito, e o quanto que eles são invejosos no inconsciente. Então você compra uma moto, eu tenho um grupo de empresários que a gente sai de moto e tal, você compra uma moto, 6 meses lançam o mesmo modelo, só que zero mudou a cor. Aí o amigo chega com a moto nova, o empresário olha e o pensamento é, isso aí deve ter pago uns 60 meses, porque há um desejo inconsciente de competir. Eles precisam competir com as figuras paternas e é nisso que eu mexo. As mães são 4 tipos, então o inconsciente faz com que a gente entenda a natureza da autossabotagem. Então, uma mãe, que é a mãe extensora, aquela mãe que cria o filho ou a filha, para dizer, olha como meu filho é bom, foi a mãe que criou. Então, a mãe de extensão faz um empresário ser muito... a necessidade dele brilhar, o narcisismo, a idealização do projeto, então o tipo de carro, o escritório, o tipo de gasto, muitas vezes é inadequado para o momento dele. Uma outra mãe, a mãe funcional, que é a mãe que não deixou faltar nada, mas faltou pele. Como faltou pele, é um indivíduo que é voltado a um cuidado para ele. Então, é um inconsciente voltado ao autocuidado. Ele consegue organizar o estresse da vida dele, mas desprestigia o da equipe, o do sócio e etc. E aí existem derivações disso. O importante, as mães que deram de 3 anos e meio a 7, mais carinho de pele, mais toque no bebê, vão fazer empresários e empreendedores mais colaborativos, vão aprender a ajudar, porque a mesma área que processa o tato, nessa fase processa a empatia. Então vão ser donos que conseguem acolher a equipe, que conseguem suportar a frustração a partir da equipe, que conseguem ajudar e abrir concessões, que isso vai favorecer a construção de time e a ausência da centralização, porque eles vão permitir pessoas melhores que eles contribuírem com o projeto deles, que é o bebê, que é a empresa e assim por diante. Interessante. Nando, a partir dessa identificação, dessa percepção que eu imagino o método D, aí o trabalho se torna mais fácil depois, quase que para buscar as deficiências que ficaram? Como é que você diria? A primeira coisa, como eu tinha te dito, a autoapropriação. Quando você mostra a ciência do comportamento, você mostra a educação e os tipos de educação que refletem negócio, que é o caso desse livro, O Inconsciente de Mãe e de Pai, que se lacra aos 7 anos. Ele começa a se identificar. Então ele olha, nossa, isso acontece. E quando eu pego um grupo novo, 22 a 27 empresários, eu ainda não conheço eles, eu começo a mostrar algumas coisas, você começa a ver as risadas, sabe? Um olha para o outro sem se conhecer, porque eles vão se identificando. Então, eles começam a entender que eles têm isso. Segundo passo, autoconscientização. O que eu quero fazer com isso e onde está me atrapalhando? Terceiro, o auto-perdão. Você não fez errado. Você está aprendendo que agora já não funciona mais daquele jeito. Quando eu alivio a culpa, eles se permitem a exposição. Como não é um enlatado, é um grupo terapia com
tudo 100% aplicado em negócio. Eles vão se permitindo a fazer experimentação. E aí o jeitão deles vai diminuindo a resistência, eles vão vendo o resultado, volta para o grupo reforça a adesão do grupo. Maravilha, só faltou um divã aqui para nós, a gente conversaria aqui por muito mais tempo. Foi um prazer enorme ter você com a gente aqui, com essa sua explanação tão clara, tão instigante, curiosa também, eu diria, né? E embasada em muito conhecimento, muita ciência. São 25 anos de grupo dirigido, o próximo vamos abrir agora em São Paulo, o último do ano. Então, mais para o pessoal saber, tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um abraço aos telespectadores, um abraço a todos. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou com a gente o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Até mais.